Como escolher a pessoa certa? Seja muito bem-vindo, família, a mais um vídeo da nossa série sobre namoro. Esse é o segundo episódio, hein? Se você perdeu o primeiro, vai aparecer um cardzinho aqui pra você, é só clicar com o tema de... Namoro não é bíblico. Então você não pode deixar de assistir, tá? Clica aqui e vem. E sobre o vídeo de hoje, como escolher a pessoa certa? Essa é uma pergunta que a gente sabe que todo mundo faz. A pessoa pode ser cristã, não cristã. Todo mundo quer ter do seu lado a pessoa certa, não é verdade? A realidade é que todo mundo quer ter a pessoa certa do lado, porém, não querem pagar o preço por isso. Por exemplo, todo mundo quer ter um casamento abençoado, mas poucos querem implantar isso no tempo de namoro. As pessoas querem ter um casamento abençoado, mas não quer abrir mão de ter relação sexual no namoro, não quer abrir mão da ansiedade, acaba fazendo as coisas no tempo errado. Então é preciso abrir mão de algumas coisas durante o tempo de namoro para que a pessoa possa realmente viver um casamento abençoado. Muitos querem viver do privilégio, mas não querem pagar o preço por isso. Tá, Wesley e Stephanie, mas vocês estão falando de pagar preço, de privilégio, mas e aí? Existe a pessoa certa? Existe a minha alma gêmea? Existe a tampa da minha panela? Existe a minha outra metade da laranja? Como escolher a pessoa certa? Bom, nós acreditamos que Deus não escolhe a pessoa certa para você. Tipo, ciclano, você vai ter que casar com fulano. E aí se fulano decidir fazer tudo errado na vida, você vai ter que casar com ele mesmo assim. Não, a gente não acredita nisso. Mas a gente acredita que Deus deixou alguns princípios na Bíblia para nos orientar para que a gente escolha a pessoa certa para nós, né? Com certeza. A Bíblia não tem livros, capítulos, versículos que falam explicitamente sobre você conhecer a pessoa certa, né? Não tem nada disso escrito, olha, para você conhecer a pessoa certa, você precisa fazer isso. Não existe na Bíblia algo tão claro assim. Mas existem alguns princípios que a gente lendo a Bíblia, a gente pode pegar como padrão de como escolher um homem certo para mim ou como escolher uma mulher certa para mim. E o primeiro ponto que a gente quer deixar aqui para vocês é: não escolha a pessoa por algo que é temporal, por exemplo, pela beleza. Eu nunca pensei na beleza, mas graças a Deus, né? Deus mandou um varão muito bonito para mim. Mas eu não escolhi só por isso, que ele tinha muito mais do que isso. Então, coisas temporais, por exemplo, beleza, relação sexual, se beija bem, tudo isso é temporal, tudo isso passa. Mas se você está pensando numa pessoa para passar o resto da sua vida, você precisa escolher com base em valores, com base em princípios, e a gente quer falar alguns desses princípios para vocês aqui. Mas antes disso, tem uma palavra nesse temporal que é o dinheiro, né? Então, hoje em dia, a gente também vê muitas pessoas interessadas nisso. O cara tem carro, o cara tem moto, tem uma casona, o cara é isso. E a gente vai por essa circunstância, né? Por esse motivo. E, cara, muitas vezes a gente acaba quebrando a nossa cara. Sim, porque primeiro que eu já vi casos de pessoas que fingem que tem isso. Segundo que, lógico, a pessoa precisa ser trabalhadora. Sim. Se a pessoa é trabalhadora, vocês podem conquistar tudo isso juntos, né? E acaba sendo muito mais legal a vida. É tipo jogar The Sims e você fazer código, não tem graça, mas quando você joga The Sims certinho, quem já jogou The Sims vai entender. Bom, vamos lá. Wesley e Stephanie, quais os princípios que uma pessoa precisa ter para eu encontrar ela e ela ser a pessoa ideal para eu construir a minha vida, a minha família e criar os meus filhos? Tá, vamos lá. Então, alguns desses aspectos, ou a maioria deles, a gente pegou estudando, né? Assistindo alguns vídeos, estudando um pouco sobre o assunto, e muitos deles foi do Josué Gonçalves, que ele fala muito para a família, né? Então aqui a gente vai dar 5 pontos que a gente achou importante falar sobre eles. Então, qual é o primeiro? Primeiro é integridade. Bom, integridade a gente vê um pouquinho mais sobre isso em Salmos 15, versículos 1 e 2, Miqueias 6 e 8. Eu tô olhando aqui pra baixo que eu tô olhando pra minha cola, não tenho isso tudo na cabeça. Mas ter integridade fala sobre ser ético, sobre ser honesto, leal, justo, reto, verdadeiro, pontual, grato. Tudo isso fala sobre integridade. Você precisa buscar uma pessoa para se relacionar, para casar com ela, que essa pessoa tem que ser íntegra. Se a pessoa não é íntegra, você já pode descartar ela da sua lista de... Não descartar a pessoa, né? Não. Mas descartar ela da sua lista de possível marido ou esposa, né? O segundo ponto que a gente quer falar aqui é sobre honra. E pra gente falar sobre honra, a gente vai para Provérbios 3:9. A gente não vai ficar lendo aqui todos os versículos, senão vai ficar um vídeo muito longo. Então, para você
que quer se aprofundar nisso, que faz sentido para você, pode ir abrindo e lendo e meditando sobre esses livros que a gente está falando, os livros, os capítulos e versículos da Bíblia, tá? Mas o segundo é honra. O que seria essa honra? Honrar os líderes, né? Se você pegar um homem, ele precisa honrar os líderes da igreja onde ele frequenta, ele precisa honrar os líderes da onde ele vai, aonde ele está. No trabalho, enfim, em cada lugar que ele está, numa faculdade, respeitar as autoridades ali, né? Então, ele precisa respeitar. 1 Timóteo 5,17. O segundo tipo de honra é honrar os pais, Efésios 6,2. Cara, se o homem ou a mulher não consegue honrar os seus próprios pais, você acha que ele vai te honrar? O pastor Cláudio Duarte, ele dá um exemplo muito bom disso. Ele fala que uma menina chegou e encontrou um homem perfeito. O cara era bonito, trabalhador, tinha dinheiro. O único defeito dele é que ele batia na mãe. E aí, Cláudio Duarte pega e fala pra ela assim: filha, então casa com ele logo para tirar a mãe dele dessa situação, porque ela não aguenta mais apanhar. E ela pergunta: mas pastor, o senhor acha uma boa? Ele falou assim: cara, se ele bate na mãe, você acha que ele não vai bater em você? Então, cara, se o pai não consegue honrar os pais, ele não vai te honrar. Não vai não, pessoa. Se a pessoa não consegue honrar os pais, ela não vai te honrar. Honrar ao Senhor, esse é o primeiro, é que eu tô olhando a cola aqui, eu acabei pulando, mas honrar ao Senhor, o cara precisa ser temente, honrar a Deus sobre todas as coisas. Se ele não honra a Deus, ele não vai honrar mais a ninguém. Então, isso aí, honrar o Senhor, honrar os pais, honrar os líderes, honrar a esposa e honrar aos outros, quem está ao lado dele. Então isso é uma questão de honra. Você precisa encontrar alguém que honre pessoas. O terceiro ponto é gratidão. Nada pior do que você conviver todos os dias da sua vida com aquela pessoa que só reclama de tudo, né? Acaba se tornando muito pesado. Então a pessoa precisa ter um coração grato, a pessoa precisa ser grata. E você nunca vai ver alguém que tem um coração grato traindo. Por quê? Se a pessoa é grata por quem ela tem do lado dela, ela não vai ficar reclamando e não vai ficar dando margem para trair. Ela vai ser grata por quem ela tem do lado dela, vai honrar essa pessoa. Inclusive, sobre honra também, uma pessoa que honra a Deus, essa pessoa também não vai trair. Se ela honra a Deus, ela não vai desonrar a Deus a ponto de trair. Então, se você quer ter essa segurança, busque esses princípios, a gratidão, a honra, a integridade, tudo isso também vai te trazer essa segurança, né? O quarto é a solidariedade. A referência está lá em Mateus capítulo 5, versículo 7. E a gente pode ver que a solidariedade é algo muito da pessoa, né? É uma pessoa que ela gosta de ajudar as outras, ela consegue ajudar e levar as pessoas a subirem de nível, se preocupa com o propósito das pessoas, é solidária a todo tempo, está querendo ajudar, está querendo servir, está querendo acompanhar a pessoa, fazer de tudo para ela. Então, uma pessoa solidária é muito importante para você analisar aí nesse ponto. E o quinto ponto é uma pessoa humilde, a humildade. E a referência está lá em Mateus 5:3. Então, uma pessoa humilde é o contrário de uma pessoa orgulhosa. E eu acho que uma coisa que atrapalha muito os relacionamentos é o orgulho. Acho não, tenho certeza, né? O orgulho, ele pode destruir relacionamentos. Porque a base de um casamento é a humildade, é ceder, é ser flexível. Uma pessoa orgulhosa, ela não vai ser flexível. Então, a humildade vai trazer essa flexibilidade. Ela não vai achar que tem sempre razão em tudo, não vai achar que ela está sempre certa em tudo. Ela vai estar disposta a tentar entender o outro lado da pessoa. Então, torna um relacionamento muito mais leve, muito mais agradável quando você se relaciona com alguém que é humilde. E se a pessoa que você está de olho aí não é uma pessoa humilde, é uma pessoa orgulhosa, fique atento. A pessoa pode mudar? Pode, mas vai de você se você quer pagar para ver ou não, né? E lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, você pode ver que o Sermão da Montanha, Jesus vai começar com essa parábola. Bem-aventurado os humildes de coração. Por que Jesus começa com isso? Porque se a pessoa não for humilde, ela não vai desenvolver nada, ela não vai ter nada, cara. E um coração ensinável, se a pessoa não tem um coração ensinável, ela vai ser aquela pessoa arrogante, prepotente, que não quer aprender nada. Um coração ensinável, ela está sempre disposta a aprender, seja com qualquer pessoa, principalmente com quem ela vai se relacionar. Agora que você já pegou essa chave, agora que você já pegou esses 5 princípios para você buscar numa pessoa certa, o que a gente quer deixar aqui para você que mais importante do que você buscar isso na pessoa certa é você ser a pessoa certa.
Então, como que você pode ser a pessoa certa? É você viver, você praticar esses princípios que você busca em uma pessoa. A pessoa que você busca para se relacionar, para namorar, aquele ideal que você tem na sua cabeça, se parece com você? Se você casaria com você mesmo, se tivesse essa opção? Se não, então por que alguém mais casaria? Por que alguém mais veria em você a pessoa certa? Quanto mais tempo ao lado da pessoa errada, menos tempo você está ao lado da pessoa certa. Isso é muito impactante, porque muitas vezes a gente acha que está do lado da pessoa certa e na verdade não estamos. Muitas vezes nós escolhemos a pessoa errada. Então, se você já está percebendo que você está namorando com a pessoa errada, você está orando, tá tendo um tempo de conhecer e essa pessoa não é a pessoa certa, acaba logo com isso, porque se você já sabe que não é a pessoa pra você só tá perdendo tempo de desfrutar da sua vida com a pessoa certa ao seu lado. Stephanie, Wesley, mas existe a possibilidade de eu encontrar uma pessoa certa e por causa das atitudes erradas, essa pessoa acabar se tornando a pessoa errada pra mim? Sim. Sim ou não? Sim, com certeza. Porque às vezes você pode encontrar a pessoa certa, mas você faz coisas erradas com a pessoa certa, ou a pessoa certa faz coisas erradas, então ela se torna a pessoa errada. Então, a pessoa certa fazendo coisas erradas se torna a pessoa errada. E também a pessoa certa no tempo errado se torna a pessoa errada. Então, por isso que é muito importante a gente não estar ansioso, a gente guardar o coração, entregar o nosso coração nas mãos de Deus, porque Ele é o maior interessado na nossa vida emocional, em construir uma família. Então, não adianta você se apressar. E isso vale para o tempo certo, isso vale para as atitudes certas também. Porque às vezes você tá ali com uma pessoa, ela tem todos aqueles princípios, você tá ali namorando e aí você anda na beira do abismo, cai no pecado, e aí você acaba muitas vezes se afundando ali no pecado cada vez mais, e você, aquilo que poderia ser um relacionamento abençoado, acaba não se tornando bênção por causa de atitudes erradas. Então vigie suas atitudes. Um outro ponto importante que a gente quer abordar com vocês é fazer uma pergunta. Será que eu preciso buscar a minha metade da laranja ou a tampa da minha panela? E aí? E a resposta é não. Você não precisa encontrar a sua outra metade, a metade da sua laranja. Por quê? Porque você precisa estar completo em Deus para que quando essa pessoa chegar, ela te transborde. Se você ficar esperando alguém para te completar, você vai estar depositando a sua confiança, a sua esperança, você vai estar depositando tudo que você é na outra pessoa e se torna muito pesado para essa outra pessoa e ninguém pode te completar a não ser Jesus. Então se complete, seja você inteiro em Jesus e essa pessoa vai chegar e vai te transbordar. E aí vai ser uma bênção. Para se completar em Jesus, você precisa se relacionar com Ele. Você precisa estar em comunhão, em um relacionamento profundo com Ele, porque senão você não vai conseguir fazer isso. E a gente vai exemplificar isso para você através de um triângulo. Eu faço? Pode ser. Aqui temos um triângulo. Aqui a gente tem esse triângulo, tá meio estranho, tô brincando, mas tem um triângulo. E desse triângulo a gente pode... Não, pode ser daquele jeito. Desse triângulo, existe 3 pessoas aqui. Existe você desse lado, existe a pessoa certa desse lado e existe Deus aqui, tá? Então, qual é a forma de você encontrar a pessoa certa? Você tem 2 caminhos. Você pode encurtar o caminho, né? Você tá aqui e correr para cá e encontrar essa pessoa. Longe de Deus. Longe de Deus. Ou essa pessoa tá aqui e correr atrás de você e encontrar você. Tem essa possibilidade. E tem a possibilidade que é a mais saudável, que é quando você tá buscando a Deus e essa pessoa também tá buscando a Deus. E quando vocês olham pro lado... E quando vocês olham pro lado, vocês se deparam com... Uma com a outra. Isso, uma com a outra. Então, assim, quanto mais perto, aqui, ó, vai estar subindo aqui no... Faz você agora pra mostrar. Então, aqui, quanto mais perto você tá aqui, subindo o seu relacionamento com Deus, mais perto você vai estar da pessoa. Não repare na minha unha descascando já. Então, aqui, ó, quanto mais vai subindo, mais perto. O outro também. Agora, também não adianta você estar lá no alto com o relacionamento com Deus e a outra pessoa tá aqui. Aí também não vai dar certo, né? E aí aqui, ó, os dois se encontram. E é aquela famosa frase que a gente fala muito pras meninas, né? Que você possa ter o seu coração tão escondido em Deus que quando alguém quiser encontrar o seu coração, só vai conseguir encontrar seu coração em Deus. Então esconda seu coração em Deus, esteja próxima dele, esteja próximo dele,
que Deus vai te abençoar com esse relacionamento. Siga os princípios que Ele deixou pra gente pra escolher essa pessoa, e nós temos certeza que Deus tem um casamento abençoado pra sua vida. E para finalizar, a gente quer deixar 2 versículos para vocês refletirem. O primeiro é Provérbios, capítulo 18, versículo 22, que diz assim: quem acha uma esposa, acha o bem, recebeu uma bênção do Senhor. Então, se você... Que bênção você recebeu, né? Que bênção, ó. Quem acha uma esposa, acha uma bênção. E a bênção já tá com uma bênção dentro, aleluia. É uma bênção dentro que já tá quase fora. Então, se você tiver em Deus, se você buscar a Deus, se você entregar os seus caminhos ao Senhor e encontrar essa esposa, você não está encontrando apenas uma mulher, apenas mãe do seu filho, você está encontrando a bênção do Senhor. E o outro versículo que a gente quer deixar para vocês também está em Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, que diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece e Ele não acrescenta dores. Ou seja, se você está se relacionando com uma pessoa que tem te acrescentado dores, tem sido um relacionamento pesado, não tem sido bênção. Quer dizer, se tem sido um relacionamento pesado, não tem sido bênção, realmente, porque a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Se tá te acrescentando dores, não é bênção do Senhor, então já chuta que é laço. Família, então esse foi o segundo vídeo da nossa série. Você que está assistindo, que chegou até aqui, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Cara, isso ajuda muito o canal se tornar relevante, o canal alcançar mais pessoas que precisam saber desse conteúdo, tá bom? E fica ligado que na próxima semana vai estar saindo o 3º episódio, hein? Você não pode perder. Já ativa o sininho aqui embaixo. Além de se inscrever, ativa o sininho e vem com a gente. Deus abençoe.